hoje vamos falar no nosso momento aqui de vida de mãe, num momento bem complicado, que é na hora de você desmamar o seu bebê. Dá um dozinho, não dá? De que jeito fazer isso? Em qual momento da fase da vida do bebê é o ideal você ter esse desmame aí já planejado? Mais uma vez, doutor Marcelo Ribichetti com a gente, seja bem-vindo. Mãe, tudo bem? Obrigado. E tem uma hora certa para se fazer esse desmame, não tem? Tem uma hora certa. Na verdade, vai muito depender do esquema que essa criança está de aleitamento, né? Porque o desmame, Katia, é uma palavra muito infeliz, é uma palavra errada. Qual seria a certa? Porque o que a gente imagina, desmame, essa criança nunca mais vai mamar no peito. Isso na verdade não é, né? A gente está acostumado com essa palavra. O desmame na pediatria é quando é a introdução de qualquer outro alimento que não seja o leite materno. Então ela vai continuar mamando. Pode continuar mamando. Mas vai se agregar outros alimentos. Isso. Então a gente imagina que o desmame, a gente está muito acostumado com o desmame em animal. Que você tira o cachorro de perto da mãe e ele não vai mais mamar. Isso é o desmame. Então é uma palavra que não adianta a gente querer mudar, ele existe a palavra, mas é errado o termo usado. Mas também em alguma fase dessa vida da criança você vai ter que tirar o peito. Sim. Também isso vai ser inevitável. É inevitável, não é assim. O melhor esquema hoje que a gente fala, que é o aleitamento materno exclusivo, no 6º mês tem que fazer o desmame. A gente começa a introduzir o suco com a fruta, depois vem as papinhas salgadas. Então, assim, na melhor das situações, com 6 meses, essa criança tem que iniciar outras refeições, outras alimentações que não leite materno. E essa foi uma dúvida de uma telespectadora nossa, a Mônica, que é a mãe da Nicole, que tem 1 ano e 1 mês. Quer dizer, como fazer esse processo todo? Você foi até a casa dela, né? Fomos até a casa dela e foi um caso legal, porque na verdade ela chamou a gente por um problema, que era do desmame. Só que quando a gente foi na casa dela, Katia, deu pra perceber claramente, vocês vão perceber, que o problema relatado por ela é uma consequência de um problema muito maior. Que ela nem tinha percebido? Que ela nem tinha percebido. Acho que vale a pena a gente ver o VT então, e aí a gente vai conversar isso aí. Vai saber direitinho que história é essa. Vamos ver? Roda aí, olha lá. Bem-vindos ao quadro Vida de Mãe. Eu sou Marcelo Ribichetti, sou pediatra e vim conversar hoje com a Mônica sobre a Nicole, a filhinha dela. Meu nome é Mônica, sou mãe da Nicole de 1 ano e 2 meses. Eu estou com problema no desmame dela, pois ela não toma o leite industrializado e eu preciso muito da ajuda do especialista do quadro Vida de Mãe. Mônica, conta um pouquinho pra gente o teu problema atualmente com a Nicole. Então, a Nicole não está mais ganhando o peso que ela deveria de ganhar. Então, eu preciso complementar o leite materno com o leite industrializado. Só que ela não está aceitando. E quantas vezes por dia a Nicole deveria mamar? Ela deveria de mamar pelo menos 3 mamadeiras do industrializado para ter a quantidade necessária para suprir o que ela deveria ganhar diariamente. Ela mama de manhã, após o banho, né, e de madrugada. Bom, Mônica, agora que ela tomou banho, eu acho que é um dos momentos críticos pelo que você falou pra gente, que é a amamentação depois do banho. Isso. Mostra pra gente, tenta dar a forma pra ela, o leite industrializado, pra gente ver como que vai ser, porque ela tá querendo mamar. Tá. Nicole, ó o tetezinho. Tete. Ó o tete. Oi, Mônica. Então, esse momento de introduzir a mamadeira é um momento bem delicado, né? Eu preciso que a mãe fique bem tranquila quando ela estiver dando o peito e também depois no momento que ela estiver com a mamadeira. É importante que na hora de dar a mamadeira para sua filha, para Nicole, você consiga tratá-la com o mesmo carinho, com o mesmo conforto, com o mesmo aconchego que você faz quando ela está mamando no peito, para que ela não sinta muita diferença. Ó o leitinho. É assim todo dia que você tenta oferecer para ela o leite industrializado, ela não aceita. Ela bate na mamadeira. Todas as horas. Pode trocar a mamadeira, pôr no copo, falar que é água, aí ela vai achar que é água, vai tentar tomar, a hora que ela põe na boca, ela... Bom, conversando com a Mônica e vendo a Nicole, a gente vê que, na verdade, a queixa dela da não aceitação do leite industrializado, na verdade, é uma consequência. Eu acho que esse não é o primeiro problema dela. O problema primário dela é essa relação que elas têm muito íntimas e muito próximas. A Nicole não consegue soltar um pouco da mãe, da Mônica, e tudo fica difícil. Vocês são muito ligadas. Então, quando você coloca ela no peito para mamar e você coloca uma mamadeira, ela fica meio tonta. Por que minha mãe tá me colocando no peito e tá me dando um peito artificial para eu mamar? Então, o ideal aqui é você ter uma pessoa para te ajudar, Mônica. Então, uma avó, uma ajudante, às vezes uma babá, uma pessoa que ela vá,
tá? Você vai ter que criar esse vínculo dela com essa outra pessoa, porque vamos supor que a gente coloca a tua mãe, tá? Ela vai com a sua mãe, tua mãe não tem hoje cheiro de leite. Então, para ela é mais fácil ela entender que, ó, eu não tenho leite aqui, eu vou aceitar o leite na mamadeira. Quando a criança fica chupetando o peito, normalmente ela já está saciada, ela não está mais com fominha, e aí ela está querendo ficar mais um tempo em contato com a mãe. Então não tem problema a mãe tirar a criança do peito e continuar fazendo carinho na criança, ficar um pouquinho com ela. Na verdade é só uma questão de aconchego mesmo, mas é importante que a mãe pare com esse processo, porque senão a criança acostuma, e aí a tendência dela continuar fazendo isso por mais tempo e adormecer no seio e não mamar o suficiente é maior. Mônica, uma alternativa que a gente tem para a Nicole e para as crianças quando elas não aceitam leite é misturar o leite a alguma coisa que elas gostem. Então uma das opções que a gente está aqui na cozinha mostrando são as frutas. Então a gente pode fazer uma vitamina de fruta. Pode pôr uma banana, pode pôr um mamão, pode pôr uma laranja, pode pôr uma maçã, ou também misturar várias frutas no leite. Para quê? Para você tentar mascarar o gosto do leite. Então às vezes ela não vai sentir o gosto do leite e ela vai tomar. E com isso a gente quebra a barreira do leite, fazendo com que ela aceite o leite artificial. Mônica, como a Nicole tem dificuldade em aceitar o leite, nesse caso você pode aumentar a ingestão através dos lácteos. Nesse caso o iogurte, o mingau com aveia também pode ser uma boa opção e queijos. Olá, eu sou a Viviane Paulucci, consultora de maternidade. Trouxe alguns produtos que auxiliam as famílias nesse momento que é o desmame, né? Então, assim, a gente tem alguns conceitos que são informações básicas, que são os tipos de bico, né? Tem alguns bicos mais flexíveis, são de silicone, e os mais duros um pouco. Então, no primeiro momento, a gente usa os flexíveis, que ajudam a proteger a gengiva sensível do bebê. Este copinho aqui, ele tem essa alça, onde a criança consegue pegar e se alimentar sozinha, e os furinhos, eles são pequenos, então para líquidos ralos, né? Esse outro aqui, ele já tem um bico mais duro, né? Também os furinhos são pequenos, também para líquidos ralos. Esse outro aqui, ele tem uma parte interna que ele regula a saída do líquido. Então ele é anti-vazamento, aí você tem a opção de tirar essa parte e aí ter um volume maior do líquido saindo, né? Este aqui já é um copo, já é para uma criança maior. Ele tem também um furo mais largo. Esse permite líquidos mais engrossados, como uma vitamina de fruta ou coisa parecida. Acho que a dica mais importante aqui é da gente nunca deixar eles movimentarem a casa, a gente ser a hierarquia, respeitar a hierarquia, a gente mandando neles, mas principalmente soltar um pouco as crianças, deixá-las soltas e nunca superproteger uma criança, que às vezes isso não vai trazer benefício. Bom, eu gostei muito da visita, gostei muito das dicas. Vou tentar dar o meu máximo para que eu consiga alcançar o meu objetivo. A gente já vai conversar com o Dr. Marcelo Rebuchedo sobre a Mônica e a Nicole, que é a filhinha dela. O Dr. Marcelo já adiantou pra gente, embora a Mônica tenha chamado a nossa equipe para ajudar nesse desmame, o que ele detectou que tinha um outro problema maior do que o desmame por trás, ela foi orientada e a gente vai te explicar já que problema é esse, até para você em casa ver se o mesmo acontece com você. Às vezes a gente acha que amar é tomar posse e não é bem desse jeito, a gente já vai falar sobre isso. Doutor Marcelo, enquanto a gente assistia a matéria na casa da Mônica, você estava comentando comigo o quanto que o problema do desmame era presente na vida dela, mas ela tinha um problema ainda maior que ela não tinha nem detectado nessa relação com a Nicole, né? Ela tem uma relação, na verdade, muito bacana com a Nicole, mas que tá tornando a coisa patológica. O que acontece? A Nicole não pode fazer nada, a Mônica é uma graça de pessoa e a Nicole também, mas criou-se um vínculo entre elas, Kátia, que assim, quando a gente foi na casa, era patente aquela coisa que acontecia, né? Eu tentei, só para dar um exemplo, uma hora, na hora de ir embora, eu fui abraçar a Mônica para dar um beijo. A Nicole quase voou em mim. Por quê? É uma possessão. E aquela coisa, a Mônica deve estar vendo a gente agora, eu conversei muito com ela em relação a isso, que a gente não pode superproteger o filho. Eu tenho 2 filhos e eu deixo eles irem pro chão. Então, por exemplo, ela tava falando, tem que cair, tem que aprender. Eu falo, a vida não é só não tem só coisas boas na vida. Infelizmente, eles têm que tomar os tombos para aprender. Então, assim,
Chamava a atenção da mãe, da Mônica, na verdade, o desmame. Mas é uma criança de 1 ano e 1 mês que não andava. Era uma criança de 1 ano e 1 mês que não, só andava com apoio. É uma criança de 1 ano e 1 mês que ainda não fala. Por quê? Porque toda vez que ela ia pro chão e ela ia esboçar que ela ia cair, a Mônica ia lá e pegava. Então, assim, ela torna-se uma criança insegura, por quê? Por essas atitudes que a gente tem. De superproteger. É óbvio, Katia, ninguém quer que coloque uma criança numa bancada e fale, ó, caia, não é isso. Mas a gente tem que estimular as crianças a aprender as coisas. Então, às vezes, eu sempre brinco, eu dou exemplo no consultório disso, né? Às vezes a mãe tem medo de cachorro. Então, o que acontece quando a criança chega perto do cachorro? A mãe já chega junto. Então, a gente começa a passar uma informação, às vezes não direta, mas de uma forma indireta para a criança, de que o cachorro pode fazer alguma coisa. E a criança tende a ter medo do cachorro e fica realmente, às vezes até com fobia. Que era isso que está, na verdade, acontecendo com essa relação da Nicole com a Mônica. Então, assim, a Mônica, ela não consegue sair de perto, a Nicole começa a chorar. E não deixa com ninguém? E não deixa com ninguém. Não? Também chamou a atenção que eu falo, né? Se não são a minha mãe, a minha sogra, para ajudar na criação dos meus filhos, a gente hoje fica, por exemplo, quem está hoje com os meus filhos na minha casa é minha mãe. Ué, minha mãe ajudou tanto a mim quanto meu marido a criar os 2 meninos, que hoje estão com 25 Que é o normal, né, Katia? E aí, nessa casa, tinha uma avó que era uma gracinha, até mandar um beijo, é uma portuguesinha, ela falava, doutor Marcelo, eu não consigo pegar. E ela tem uma chave que é 2 casas para cima, ela mora do lado, quer dizer, podia ajudar. E realmente não podia. Então, assim, quando o pai chegou, o pai cantou um pouquinho, não conseguia pegar a Nicole, só conseguiu pegar a Nicole. Ele não pega neném? Ela pega. O que acontece? Quando a gente estava lá, as crianças ficam um pouco mais acuadas. Então, nessa hora, o que aconteceu com a Nicole? Ela quer o porto seguro dela, que era a Mônica, que era a mãe. Então, o pai teve que cantar a filha, colocar uma das musiquinhas famosas que todo mundo conhece, de uma pessoa que coloca um ovinho. E ela foi, né? E ela foi. Mas o problema, na verdade, maior era isso. Então a gente viu a Jéssica, a psicóloga, falando do desmame, a Elaine também. Era uma consequência, a tendência disso é só crescer. Esses problemas comportamentais, as mães têm que entender que eles não param por si só, eles só crescem. Então a gente tava brincando, falei, e quando essa menina for pra escola? Eu falei pra Mônica, Mônica, é um dos tratamentos, Katia. Esse é um dos tratamentos. Para aquela mãe que não tem, assim, lidar com a criança direito, não tem um irmão mais velho que pode ajudar e tá passando por um comportamental, a escola é um santo remédio. E eu acho que é importante o vínculo entre pais e filhos, mas um vínculo saudável, porque a gente tem que, e aí acho que é a obrigação de pai e mãe, proteger, é claro, mas a gente incentivar os filhos na descoberta. Na descoberta e nos aprender desafios, a se comunicar nos também, desafios, né? em tudo, porque ela tá com o problema do desmame, que já se tornou um problema no andar, que já se tornou um problema nessa fala, que vai se tornar eu falei pra Mônica, amanhã você tem uma oportunidade de trabalho, você não pode ir, o que você faz? Não vou. Então, a gente torna, eu sempre falo, a relação filho, pai, filho, mãe, é uma relação que tem que ser harmoniosa. Então, ninguém tem que deixar e se privar na vida por causa de um filho, ou ao contrário. A vida continua. E a vida de casal? E a vida de casal. Sabe que eu sempre me preocupei com isso, os meninos eram pequenos e a gente era duro, gente. Não é porque a gente tinha dinheiro, não, era uma dureza desgraçada. Mas o que a gente fazia? Deixava os meninos com a minha mãe, a gente ia pro cinema num dia, na quarta-feira que era barato, a gente ia dar uma volta a pé, os dois, mas a gente precisa manter esse laço de marido e mulher. E aí, Katia, você tá falando, vamos falar, uma coisa, um a mais. E amanhã, essa mãe fica doente, tomara que não, Mônica, sei que seja uma mulher especial. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. E ela fica doente, ela precisa ficar internada 2, 3 dias. Quem vai cuidar da Nicole, na verdade, assim, a Nicole fica sem pra onde correr, quem vai cuidar da Nicole não sabe o que fazer. Então, essa parte comportamental tem que tomar muito cuidado. Eu sempre falo no consultório, é extremamente difícil a gente educar uma criança, extremamente difícil. Tem uma coisa que é mais difícil, a reeducação. Então, quando a gente começa a visualizar o problema, tá na hora da gente falar, tá? É importante, às vezes é importante, a gente, como tá no foco da situação, a gente não enxerga o problema. Então, tem que conversar com o pediatra. Se o pediatra der bronca em vocês, gente, a gente não é do mal, a gente não é má pessoa. A gente está identificando o problema e está tentando ajudar vocês. Às vezes, Katia, a coisa está muito andada, nem o pediatra consegue orientar. É hora de ir para uma psicóloga. E a gente faz, às vezes, terapias. Mas Marcela tem 1 ano. Não é para ela, é como você, mãe, vai cuidar dessa criança, como você vai cuidar das situações. Para estimular essa criança. Para estimular essa criança. Né? Mas aí a gente fez uma coisa legal, o pessoal da produção até ligou ontem, né, pra Mônica, pra gente perguntar, pra ter um feedback, né? Porque na verdade a gente já gravou esse quadro faz quase 3 semanas, a gente queria saber se teve alguma coisa. E ela pediu pra falar que assim, ela ainda não anda, ela ainda é muito ligada, isso realmente não é do dia pra noite. Vai mudar, mas né? Que a parte do desmame dela, ela já começou a querer largar um pouco o peito. Que bom. Tá? Então isso já, eu falo, é um passo de cada vez, é um degrau que você sobe de cada vez. O que a gente não pode, Kátia, é ficar na função e na zona de estar acomodado. Não vai melhorar mesmo? Então vamos embora. Não pode, porque isso é uma bola de neve, isso vai piorar. Que você falou, isso eu já vi no meu consultório, Kátia.
terminar casamento por causa disso. Então. Porque o pai tem ciúme da criança, ou a criança não vai com ninguém, ou eu sempre falo, filho, filha ou filhos, vem fazer harmonia no casal, vem fazer do casal uma família. Somar, não diminuir, né? Somar. Você é mãe, você sabe o que é isso. Né? E depois quando os filhos crescem, aí a gente fala assim, puxa, como foi bom quando eu deixei ele arriscar, porque na vida a gente precisa arriscar muito. E a frustração faz parte do dia a dia de todo mundo. Se a gente não aprendeu na infância como agir quando a gente está frustrado, né, na fase adulta que a gente vai aprender. Em tudo, né? A gente já falou um dia sobre luto, quer dizer, as crianças vão ter alguns problemas na vida e que a nossa função, na verdade, é de você dar uma linha, de você organizar o raciocínio e o pensamento dessas crianças, mas não de maquiar uma verdade. E olha, a ideia do nosso quadro Vida de Mãe é justamente ajudar em todos os sentidos, e o lado psicológico, também faz parte. Se você estiver passando por algum problema de relacionamento com o seu filho, mesmo que seja um bebê recém-nascido, você pode entrar em contato com a gente. A gente tem uma equipe multidisciplinar, Dr. Marcelo Ribichede, que é pediatra, faz parte dessa equipe, que vai te ajudar a ver o quanto que é fácil. É fácil a gente criar os filhos, a gente que complica de bobagem, por falta de informação. E quando não é fácil, a gente faz a coisa ficar fácil. O importante... A gente aprende, por isso que é fácil. E tem que curtir, Kátia, acho que também tem que curtir, né? Obrigada mais uma vez. Sucesso, beijo nos meninos, viu? Obrigada pela ajuda. E olha, um beijinho pra Mônica. Mônica, tenho certeza que você entendeu o que o Dr. Marcelo disse. Esse laço entre você e a Nicole vai ficar muito maior e mais saudável junto com a família todinha, né?